nome de Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Maravilha, irmã Liana, dá um sorriso, né? A unção sai daí, já bate aqui, glória. As demais irmãs também. A irmã Liana é porque eu tenho uma dívida de agradecimento muito grande por ela, com ela, porque poucas pessoas hoje se dispõem a fazer campanhas, inclusive campanhas pela madrugada, em prol de pessoas. E a irmã Liana, eu sei que ela talvez nem dissesse isso, mas ela fez algumas campanhas direcionadas a nós, e Deus trouxe grandes resultados, grandes resultados. A irmã Fátima está em Cantagalo, é uma regiãozinha entre Acarape e Barreiras, está na casa da mãe dela, se recuperando de uma cirurgia da vesícula, né? Ela chegou aqui a ter dores, desmaiar aqui na igreja e ir para a sala de ressuscitação no Hospital Municipal de Caucaia. Outro dia nós vínhamos de Aracaju, 1.600 quilômetros, e de lá para cá nós tínhamos andado cerca de 500 quilômetros e paramos, eu, ela, minha irmã, minhas duas irmãs, para abastecer e para lanchar. Ela lanchou um pão com ovos e café com leite. Saímos dali, e o interessante é que quando nós saímos do posto, em vez de tomar o sentido de Fortaleza, nós tomamos o sentido contrário de novo. Eu voltei. Quer dizer, Deus cegou minha mente de uma forma que eu, em vez de ter vindo para Fortaleza, voltei para Aracaju, 30 quilômetros. Mas logo teve um restaurante. Minhas irmãs pediram para parar, para ir no restaurante, no banheiro. E quando eu fui no restaurante também, quando voltei, eu perguntei se está bem, e ela disse: "Tô não, meu filho, por favor, me leve para o hospital agora. Estou sentindo uma dor muito forte da vesícula." Isso no meio do nada, irmão, no meio do nada. Então, a gente se desespera, mas fizemos uma oração ali no carro. E o interessante é que, no lugar onde paramos, eu perguntei: "Aqui tem um hospital?" E disseram: "Tem um postinho ali." Nós fomos até lá e o posto estava fechado, mas nós tínhamos orado. Então, quando saímos de lá e entramos para a BR, voltamos para Fortaleza, eu me liguei que tinha tomado o sentido contrário. Voltamos para Fortaleza, então encontramos uma ambulância que vinha de lá para cá. E eu parei o carro e fui para o meio. Abri as mãos, passa por cima de mim. Eles pararam e Deus havia providenciado. Tinha uma médica e 2 enfermeiros na ambulância. Eles atenderam, eles medicaram, mesmo não podendo medicar, porque disseram que está aí, está tudo contado, mas estamos vendo a situação dela, então vamos medicá-la. Chegamos a Fortaleza e começamos uma sequência de exames, né? Exames cardiológicos, exames ressonância da cabeça, exames, precisava ter laudo de psiquiatra por conta de surtos devido às cirurgias. Então, chegou o dia da cirurgia, e louvado seja Deus, foi tudo muito bem. Tudo muito bem. Ela voltou para o quarto saiu para a cirurgia por volta de 2 da tarde, voltou para o quarto por volta de 5, 5:30, e 6 horas da manhã ela já estava de alta, e nós fomos para a Redenção, e ela está se recuperando. E hoje, 4 horas, ela mandou uma mensagem para mim e disse: "Você já está se arrumando para ir ao culto?"
Eu disse: tô, minha filha. Dei um abraço, diga que mandei um abraço lá para as irmãs. Então Deus é quem nos guarda e está na direção de todas as coisas. Eu sempre digo que o mundo físico e paralelo caminham juntos. A Bíblia diz que quando Daniel teve uma visão de Cristo no Velho Testamento, algo chamado de teofania, ele vê o mesmo Cristo que João vê na ilha de Patmos, com os olhos como chamas de fogo, pés como brasão reluzente, e ele disse: e as minhas forças se esvaíram, e eu caí com o rosto em terra. Porque ninguém que sente a presença de Deus consegue se manter da mesma forma. Ele diz: porém, os homens que estavam comigo não ouviram e não sentiram nada. Havia ali dois mundos paralelos. O mundo que Daniel estava vendo e o mundo que os homens não estavam vendo. Nesta noite, há mundos paralelos aqui. Há um mundo espiritual, onde Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E se Ele está aqui nesta noite, a sua glória está aqui. Se Ele está aqui nesta noite e você está com problemas, Deus pode solucioná-los. Se Ele está aqui nesta noite, e a Bíblia diz que está, e eu creio que está, Deus fará maravilhas esta noite. Mas há um mundo paralelo material. Se você não crê nisso, lamentavelmente tenho para lhe dizer que só a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a certeza daquilo que se espera. Por isso Cristo está aqui nesta noite. Ele sabe quem é você. Ele sabe como você está. Ele sabe como está o teu coração, a tua alma. Ele tem visto as tuas orações. E Ele pode respondê-las nesta noite. Interessante que uma prima minha da cidade de Marco, aliás, eu estava dirigindo por volta de 9 horas da manhã, e o Senhor me disse: diga para ela que em um dado momento eu irei passar e ela sentirá a minha presença. Se no momento em que ela sentir a minha presença, ela pedir, ela receberá. E eu disse para ela: quem, Senhor? Quando foi a tardezinha para a noite, minha prima lá da cidade de Marco liga para mim e diz: Eduardo, eu estava no meu quarto, de repente eu senti um arrepio tão grande, eu senti a presença de Deus tão forte. Eu disse: Senhor, tomara que ela tenha te pedido o que precisava, porque assim, o de repente de Deus é poderoso. É de repente que Ele chega, é de repente que Ele faz, é de repente que Ele anda, é de repente que Ele aparece, é de repente que Ele se faz presente na sua forma sobrenatural. Vamos ler um texto da palavra que está em Salmo 51. Salmo 51. Oh, aleluia. Esse salmo me pega, me destroça, me quebra pelo meio. E deveria fazer isso com qualquer pessoa que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Salmo 51, amém? Está escrito, a epígrafe: confissão e arrependimento. Ao mestre de canto, Salmo de Davi,
quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Betseba. Então Davi canta um salmo, provavelmente dedilhando a sua harpa e chorando amargamente, porque ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases, na verdade, no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisope e ficarei limpo, lava-me e ficareis mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os meus ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito. Xaramandarabá subnergiácio alavaravachai, inabalável. Não me repulses ou não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos, sacrifício agradável. Sou um espírito quebrantado e o coração compungido e contrito, tu não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradas dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Ah, irmão, que salmo forte, que palavra forte, que salmo profundo. Ah, se todos conhecessem, e muitos conhecem aqui a história que está por trás desse salmo, o que aconteceu para que Davi cantasse esse salmo, e eu creio em lágrimas. Eu me lembro da história de um pastor, já idoso. Ele sempre carregava com ele, para onde ia? Sua Bíblia e um livro atrelado à Bíblia.
E as pessoas da igreja, principalmente os jovens, olhavam para aquele jovem, para aquele senhor já idoso, aquele pastor, e percebiam que aquele pastor abria aquele livro. Então ele sorria. Ele abria novamente e ele chorava. E ele tinha sentimentos que iam de uma extremidade à outra. Sorria e chorava quando abria aquele livro. É lógico e evidente que todas as pessoas estavam curiosas para saber o que havia naquele livro. Então, os jovens se reuniram, foram até aquele velho pastor e perguntaram: pastor, o que tem nesse livro? Quando nós olhamos para o Senhor, há sentimentos que estão indo de um lado para o outro. O Senhor abre o livro e chora, abre o livro e sorri. O que tem nesse livro? É claro que gerava expectativa, curiosidade. Então aquele velho pastor disse: vocês querem mesmo saber? Nesse livro está a história da minha vida. Eu vou mostrá-los. E abriu o livro. E o livro tinha apenas 3 páginas. Uma página negra, uma página vermelha e uma página branca. Era a história de Davi também. Uma página negra, uma página vermelha e uma página branca. Ele disse: essa página negra representa a minha vida antes de eu aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Eu estava no charco de lodo, eu estava no meio do pecado, eu estava no meio do mundanismo, eu me sentia sujo, podre, mas não sabia o que fazer. Mas um dia eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Então a minha vida passou por essa página vermelha, porque o sangue de Cristo me lavou. Aleluia! E hoje eu estou nesta página branca com a nova oportunidade de escrever uma nova história. Quem aqui nesta noite já não passou pelas páginas negras da sua história? Oh! Eu me lembro que aos 12 anos de idade, minha mãe me levava para a igreja católica. Eu fiz a crisma, a primeira comunhão, crisma, e depois me falha a memória, depois da primeira comunhão a gente vai confessar os nossos pecados aos padres. Então a gente chegava lá no confessionário, dobrava os joelhos e o padre: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conte seus pecados. Eu dentro de mim: é muito, eu conto. Eu chamo meu irmão disso, eu chamo meu irmão daquilo. É só isso mesmo, não tem mais que isso não. Porque nós nunca queremos enfrentar de frente os nossos pecados mais negros, as nossas esquisitices, as nossas calúnias, as nossas fofocas. Não queremos entrar nessa profundidade para com Deus. Mas Davi abriu o coração e disse: Senhor, lava-me. E quem pede lava-me é porque sabe que está sujo. Quem pede lava-me porque sabe que está sujo. Mas aqueles que estão aqui, eu creio todos, que um dia tiveram sua página negra da história, um dia tiveram encontro com Cristo, não foi você que quis, eu não estava nem aí, minha família era crente, eu estava voltando da escola às 11 horas da noite, nunca havia recebido visita de crentes na minha casa. Minha irmã estava do meu lado,
E ela disse: Eduardo, vamos aceitar Jesus. Oh, que vida miserável que eu levava, cheio de ira, de vingança pelas pessoas. Budista, não valorizava o ser humano. Quando eu olhava para uma pessoa, eu achava insignificante, ridícula, e eu dizia: o que somos nós? Um pedaço de carne andando, balançando os braços de forma desajeitada, o que somos nós? Era isso que eu pensava das pessoas. E ela disse: vamos aceitar a Jesus. Eu disse: Jesus, olha, se nós chegarmos em casa e tiver crentes lá em casa, eu vou aceitar Jesus. Nós estávamos caminhando. Eu disse aquilo porque já eram 11 horas da noite. Eu disse aquilo porque eu nunca tinha visto um crente ir na nossa casa. Eu disse aquilo porque eu tinha certeza absoluta que não teria crentes na minha casa. Mas quando eu cheguei, que abri a porta, estava lá pastor Antônio Carlos, irmã Poliana e cerca de 15 jovens da mocidade. E ele começou a pregar para mim uma mensagem longa, e eu já estava para dizer: pastor, deixa eu me ajoelhar. Eu quero aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Não foi eu que fui buscá-lo, foi Ele que foi me buscar. Não foi você que foi buscá-lo. Você só está aqui nesta noite porque Ele te trouxe. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos: e todos os dias o Senhor acrescentava o número daqueles que haveriam de ser salvos. Portanto, ninguém que está aqui nesta noite está aqui por vontade própria, está aqui porque um dia ele tinha páginas negras na sua história, mas Jesus disse: eu quero, e o Espírito Santo disse: eu vou buscá-lo. E quando foi buscar, o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. Davi disse: lava-me e me tornarei mais alvo do que a neve. Se Davi disse: lava-me, é porque sabia que estava sujo. Ele reconhecia a sua sujeira. Eu conheci uma irmã, ela tinha vários problemas, depressões. E aqui eu quero abrir um parêntese para dizer o seguinte: hoje à tarde mesmo, um irmão me mandou um áudio dizendo: rapaz, eu não sei o que fazer, faz alguns dias que eu não tenho vontade de sair de casa, não tenho vontade de trabalhar. E ele sempre foi muito ativo. Eu disse para ele: com cuidado com a depressão, vá ao médico e ore. Ao médico e ore. Alguém uma certa vez perguntou para Fernando Dias Lopes: pastor, depressão, crente pode ter depressão? E ele respondeu: crente usa óculos? Se crente usa óculos é porque ele tem doenças na vista, chamada presbiopia, hipermetropia, astigmatismo, hipermetropia. Isso é doença, precisa de um oftalmologista. Quem sente dor nas juntas, de um reumatologista, de um ortopedista. E quem tem problemas de nervos, um psiquiatra. É um médico normal. Está com depressão, está com ansiedade, nada de preconceito. Busque ajuda e ore. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Quando Davi diz isso, é porque sabia que estava sujo e precisava se lavar. Mas se lavar onde? Ele não conhecia o sangue de Cristo, mas ele já via algo profético. Lava-me e me tornarei mais branco do que a neve. Até hoje, segundo os cientistas, não tem absolutamente nada tão branco quanto a neve.
O que mais se aproxima é a polpa do coco. Mas nada chega a ser mais branco do que a neve. Mas Davi profetizava: eu quero estar mais alvo do que a neve. Como é que isso poderia acontecer? É porque a neve representa, de certa forma, a nossa religiosidade, a nossa autoavaliação e justificação. E as nossas vidas, por mais que tentemos ser honestos, ser justos, ser limpos, o máximo que conseguiremos é ser brancos como a neve. Mas Davi não queria isso. Ele disse: eu quero a graça. Eu quero a graça, porque só graça pode me tornar mais alvo do que a neve. E a graça só vem através do sangue de Jesus Cristo. Lava-me. Um certo sábio, certa vez, passando por algumas pessoas que estavam se lavando em um lago sujo. Então ele proferiu as seguintes palavras: onde se lavarão aqueles que aqui se lavam? Ele estava vendo o povo se lavar na água suja. Então ele profere: onde se lavarão aqueles que aqui se lavam? E isso se tornou uma frase célebre. O que é que acontece? É que não dá para se lavar na religiosidade, não dá para se lavar no culto de domingo, não dá para se lavar nem mesmo no culto de Santa Ceia. Se lava debaixo do sangue de Jesus. E depois disso é que conseguimos visitar e estar bem nos cultos de domingo, nos cultos de Santa Ceia, crendo e aceitando que somos mais alvos do que a neve. Eu estava falando de uma senhora que carregava traumas em sua vida, angústias em sua vida, e um dia alguém conversando com ela descobriu que há mais de 20 anos atrás ela havia praticado um aborto. Ela estava no Metrópole, na casa de uma amiga, tomou alguns medicamentos para abortar, e quando ela sentiu uma dor muito forte na madrugada, ela foi ao banheiro. Ela disse que pensava que ia defecar, mas na verdade caiu um bebê. E ela disse que esse bebê caiu com as mãos postas, como se estivesse pedindo socorro, e caiu inteirinho, e passou 20 anos com aquilo na alma, 20 anos com aquilo na mente, 20 anos com aquilo na cabeça, até um dia aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É claro e evidente que as dores nunca vão sair, as cicatrizes sempre estarão lá, mas agora ela sabe que o sangue de Jesus Cristo é poderoso, e que a lavou, e que ela não precisa mais se sentir culpada pelo que fez num período das trevas. Lava-me, disse Davi, e me tornarei mais alvo do que a neve. Às vezes eu fico pensando, Jefferson, aqui no Brasil nós não temos neve. Parece que teve algum lugar, Rio Grande do Norte, Dourados, que caiu alguma nevezinha, mas pouca coisa. Mas uma amiga minha que está em Portugal mostrou à frente da casa dela a neve, os montes de neve, os carros que tiram neve, tirando a neve do meio do caminho. Em Portugal cai neve, lá no Ártico está gelado, mas aqui no Brasil não cai neve. Mas nós louvamos a Deus, porque quando Davi disse: torna-me mais alvo do que a neve, ele estava dizendo também: a neve não cai em todo lugar, mas o sangue de Jesus, esse cai em todos os lugares. É na favela, é na rua, é na
nas drogas, é na prostituição, e Ele lava e traz para a igreja e torna uma nova criatura. E a Bíblia diz: Ele nos arrancou de um charco de lodo e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você está aqui nesta noite, eu estou aqui nesta noite, porque um dia tínhamos uma folha preta em nossas vidas, mas Ele resolveu passar com o seu sangue e lavar-nos, e hoje estamos aqui para construir uma nova história. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. A neve não cai em todos os lugares, mas o sangue de Jesus cai em todos os lugares. Aleluia! Ele está aqui nesta noite. Eu vou terminar. Pilatos, ao entregar Jesus, ele disse: lava as minhas mãos. Pilatos lavou as mãos e sujou a alma, porque nem todos os rios de Roma, nem todos os mares do mundo, nem todos os rios da Babilônia, nem todos os rios do Egito, nem o rio Nilo pode lavar um homem, mas o sangue de Jesus pode. Lembra? Havia um homem que há 38 anos estava no poço de Betesda, procurando a cura, procurando ser limpo, procurando ser lavado. E o tanque de Betesda, arqueologicamente todos sabem, tem 5 pavilhões. E esses 5 pavilhões desciam água dos 5 para dentro do poço. Mas o nosso tanque, aquele tanque não podia lavar ninguém. Mas o nosso tanque de Betesda, esse nos purifica, nos lava e nos torna uma nova criatura. O nosso tanque de Betesda também tem 5 pavilhões. Um pavilhão é a mão direita de Jesus, dali sai o sangue. O outro pavilhão é a mão esquerda de Jesus. O outro pavilhão é um pé direito de Jesus. O outro pavilhão é o pé esquerdo de Jesus. E o outro, 5º pavilhão, é o lado de Jesus. A Bíblia diz que o soldado furou o seu lado e saiu sangue e água. Lava-te neste sangue, purifica-te nesta água e se tornarás mais alvo do que a neve. Oh, aleluia. Ele está aqui nesta noite. Lembram? Naamã, leproso. E a lepra tipifica o pecado. Ele chega para Eliseu, Eliseu não o recebe. Mas o servo de Eliseu disse: vai e lava-te nos rios Jordão. Eu? Mas lá onde eu moro há rios melhores. O rio Fafá, muito melhor, mais limpo. Mas nem no rio Fafá, nem nos mares, nem no rio Jordão, nem nos mares da Galileia, nem no Oceano Atlântico, há água suficiente para lavar o homem dos seus pecados. Mas de Jesus, do sangue de Jesus, aleluia! Ele fazendo um dos seus últimos sermões, ele sobe numa pedra e grita e diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e quem quiser receba de graça da água da vida, e aquele que receber de graça da água da vida, do seu interior fluirão rios, rios, rios de água vivas, que saltam para a vida eterna. Não é para cá para o próximo emprego, não é para cá para a próxima dor, não é para cá para a próxima luta, nem para cá para a próxima bênção, é para a vida eterna. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O Senhor nos Estados Unidos, saindo de sua casa, alguns, quando estão passando por determinados apertos, eles fazem bazar, coisas boas, colocam para fora de casa, na frente de casa, e quem passa, quer comprar, compra.
Ele passando, olhou e começou a olhar as coisas ali. Lhe interessava, mas nada que tinha ali lhe interessava. Então ele olhou para dentro da garagem e tinha algo debaixo de um pano. Ele chegou para o dono e disse: eu posso ver o que tem debaixo desse pano? Ele disse: é uma moto antiga, velha. Aí ele disse: mas eu posso ver? E quando ele tirou, era uma Harley Davidson. Aí ele disse: eu compro essa moto. Mas não vale nada, está toda quebrada, enferrujada. Não vale nada. Ele disse: eu vou lhe dar $5.000 dessa moto. Ele disse: mas se você tivesse dito que era $50, eu dava, pode pegar, leve, é sua. Ele resolveu restaurar aquela moto. E ele começou a buscar peças. E ligou para a autorizada e disse: olha, eu estou aqui com a Harley Davidson antiga, e eu estou precisando de peças para restaurá-la. Eu preciso de peça tal, peça tal, peça tal. E o vendedor disse: senhor, para que eu possa ver as peças dessa moto, eu queria que o senhor me desse o número do chassi dela. Ele entregou o número do chassi, e aquele homem tomou um susto quando conferiu e disse: senhor, eu posso ligar para o senhor amanhã? Eu vou ver as peças, então eu vou lhe dizer o que temos de fato. Tudo bem. No outro dia, aquele senhor, vendedor, ligou e disse: senhor, a moto ainda está aí? Está, estou aguardando para que vocês tragam as peças e vendam as peças. Ele disse: eu queria que o senhor fizesse uma coisa. Abra o banco da moto e veja se tem alguma coisa escrita debaixo do banco. Aí ele abriu o banco e estava escrito: ao rei. Ao rei. Ele fechou o banco e o homem do outro lado do telefone disse: o senhor me dá mais um minuto, daqui a pouco eu entro em contato com o senhor. Tudo bem. Mais tarde ele liga, pede o endereço e diz: nós queremos ir ver essa moto. E ele diz: mas é a moto quebrada, enferrujada. Não, mas nós queremos, temos interesse em ver essa moto. E aí então eles foram. Ele diz: tudo bem, deu endereço. E quando param lá, duas limousines na frente, saem alguns homens, um bem alto, se dirige, olha para ele e diz: cadê a moto? Apenas isso. Quando ele disse: a moto está aqui. Ele foi lá direto no banco, virou, tinha lá escrito: ao rei. Ele disse: eu vou lhe dar $500.000 nessa moto. Isso, eu paguei 50, paguei $500 só. Isso não vale esse dinheiro. Ele disse: você não entende. Essa moto foi encomendada por nós, por Elvis Presley. Essa moto está perdida e nós estávamos em busca dela. Por isso estava escrito lá: ao rei. Um dia o céu olhou e viu uma moto velha aqui toda quebrada, toda esbagaçada. Ninguém dava nada por ela. Éramos um traste mesmo. Mas aí o Espírito Santo abriu ao nosso coração e estava escrito: ao rei. Ao rei, pertence 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 ao rei. E não importa o preço que ele tivesse que pagar, se tinha que ser preço de sangue, se era por um só homem nesta terra, ele teria descido, despido da sua divindade, deixado a sua coroa e teria ido para a cruz para resgatar aquilo que é do rei. Essa noite você chegará em sua casa, você encostará a sua cabeça no seu travesseiro, e essas palavras vão ecoar dentro da sua alma: eu sou do rei, eu sou do rei, eu pertenço ao rei, e tenho que escrever uma nova história. Eu queria pedir ao presbítero Isaílson terminássemos aqui
e que ele cantasse o hino mais alvo do que a neve. Pode ser, Deus? Aleluia. Aí as irmãs ajudam. Oh, glória a Deus. Pertencemos ao Rei. Senhor, torna-nos mais alvo do que a neve. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória seja a Deus. Glória a Deus. Vou começar aqui, as irmãs me ajudam. Cantem, irmãs, Bendito com uma oração. Que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o teu sangue, que por nós ali ele verteu. Esse sangue lavado e hoje temos uma página branca para escrever uma nova história. Que Jesus por nós suportou. Oh, que profundas chagas Ele nos prova quanto Ele amou. Aleluia! Ele te trouxe, Ele te purificou. Ei, se alguém precisa de oração, em nome de Jesus, vem aqui na frente. Vamos orar por você. Se alguém aqui nesta noite para se reconciliar, saia do seu lugar e vem aqui na frente. Ele está pronto para te lavar. Oh, xaramandarabassubinergia. A ti confessamos e seguimos. Senhor, eu te confesso que houve um dia uma página negra na minha história, mas o teu sangue me resgatou, Senhor, e hoje há uma página limpinha para que eu possa escrever uma nova história da minha vida. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há enfermidade que Ele não possa curar. Não há dores que Ele não possa aplacar. E Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Que a